Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero trazer todos os números envolvidos na negociação que definiu. Já tá tudo certo, o Everton indo para o Benfica, deixando o Grêmio, mas o Grêmio conseguindo avanços importantes nessas últimas horas, de alguns detalhes e algumas situações um pouco equivocadas que estão sendo passadas nas últimas horas no que diz respeito a números. Deixa eu deixar uma coisa bem clara já no início do vídeo, tá? O Grêmio vai receber à vista, o Grêmio vai chegar a um pouco menos de 22 milhões, o Grêmio vai ficar com cerca de aproximadamente 65% do negócio e mais. A plusvalia que todo mundo está falando em 15%, que seria um negócio futuro, ela é um pouco maior, ela vai alcançar a casa dos 20%. Mas antes que eu esmiucie tudo isso, vamos dar aquele moral aí, né? Joinha no vídeo, like no vídeo, te inscreve no canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então, nas últimas horas, todo mundo já sabe, não é novidade nenhuma, o Everton está negociado com o Benfica. O que faltava para sacramentar? Claro que você não faz um negócio da casa dos 22 milhões de euros. Um ponto importante, tá? Muito se disse assim, 22 milhões de euros é a parte do Grêmio. Não, 22 milhões de euros é o negócio total. Como é que acontece um negócio desse? O que era a proposta do Benfica? O Benfica dizia o seguinte para o Grêmio: vamos pagar esses 22 milhões parcelados ao longo de 5 anos. Em 10 parcelas, né? 2 parcelas por ano, de 6 em 6 meses. E o Grêmio trancou. Não, peraí, levar 5 anos para receber. Só que o que acontece um negócio? Por exemplo, quando agora a Juventus comprou o Arthur do Barcelona, na negociação que depois envolveu a venda do Pjanic, a Juventus vai pagar o Grêmio de forma parcelada. Como é que os clubes agem dessa forma? Por exemplo, você tem, vamos pegar o caso do Benfica e do Grêmio, tá? Com o Everton Cebolinha. 22 milhões a negociação. Ela vai ficar um pouco menos, tá? Vai dar uma diferença de tributos, de juros bancários, de negociação, vai superar um pouco a casa dos 20 milhões de euros. Mas é o negócio todo, é 100%. Pagam para o Grêmio, e o Grêmio que vai distribuir todos os percentuais. O Grêmio tem hoje no papel 50% do Everton, anotem esse número. Mas por que eu disse que o Grêmio vai receber cerca de 65%? Porque o Grêmio conseguiu flexibilizar com seus parceiros. Como é que o Everton é dividido? 50% do Grêmio no papel, 30% do ex-empresário do Everton, Gilmar Veloz, já chega a 80%, 10% do Fortaleza, chega a 90%, e 10% de um outro parceiro do Grêmio, que é o Dr. Celso Rigo, fecha o 100%. Neste momento, o Grêmio vai conseguir que um dos parceiros abra mão de receber agora 10% e um outro parceiro abra mão de receber 5%. Bom, como é que o Grêmio paga esses parceiros na frente? Vários negócios já aconteceram dessa maneira. Daqui a pouco não ganha negócio diretamente na venda do Everton, mas fica a receber do Grêmio numa negociação futura. E aí que o Grêmio conseguiu mudar também essa plusvalia que todo mundo falava de 15 e vai ficar de 20. O que é a plusvalia? Caso o Everton seja negociado pelo Benfica, nessa primeira nova negociação, o Grêmio tem 20% do negócio. O Grêmio está recebendo, então, um negócio de 22 milhões de euros. Vamos imaginar que o Benfica venda o Everton por pelo menos 30, porque não vai vender pelo mesmo valor. Se ele vender por 30 milhões de euros, o Grêmio tem mais 20% desses 30 milhões de euros, que chegaria a 6 milhões de euros, tá bom? Então, exemplificado, Grêmio, 22 milhões de euros é um negócio total. Por que chega a cerca de 20 milhões e por que o Benfica abriu mão, queria pagar em 5 anos? Eu vou deixar mais fácil, tá? Dar uma explicação um pouco mais abrasileirada. O Grêmio tem 22 milhões para receber pelo negócio. O que o Grêmio faz? Que no caso o Benfica fará isso. O Benfica vai numa instituição financeira e é como se ele fizesse um empréstimo. E ele dá uma garantia bancária lá desse negócio. E aí ele joga para conta do Grêmio esses 20 milhões. Então tem uma diferença de taxas, a gente está falando de um valor muito alto, que são 22 milhões de euros. Então no caixa do Grêmio vai entrar um pouco mais de 20 milhões de euros. O Grêmio desses 20 milhões de euros vai ficar com 65% e aí depois o Grêmio paga os 35% que restam desses outros parceiros. Bom, vamos para uma outra situação para que fique muito claro. Ou seja, o Grêmio, por que se fala em garantia bancária? Porque o que falta para dar a assinatura final do negócio é justamente isso. O Benfica chega, apresenta toda a papelada, o Grêmio assina como o principal interessado para que esse dinheiro, não é da noite para o dia que você pega 22 milhões de euros, tira de Portugal e joga para uma conta no Brasil. Então por isso que tem todo esse trâmite, tá? Mas derrubando alguns números aqui que estavam sendo ditos de forma equivocada. O Everton está acertado, não tem volta de negócio, mas os números finais
Pedido do Grêmio na casa dos 22 milhões de euros, vai ter uma diferença aí, o Grêmio deve bater entre 20 e 21 milhões de euros que entra na sua conta, vai entrar de forma à vista e quem fica depois para poder pagar essa maneira parcelada é o Benfica. E desse montante todo, o Grêmio tem aproximadamente 65% desse valor neste momento, e numa venda futura a plusvalia não é de 15%, ela pula para 20%. Tá bom, galera? São detalhes e números atualizados aí dessa negociação, que ainda não tem os contratos devidamente assinados, mas que nas próximas horas o Grêmio deve oficializar nos seus veículos, no seu site, e sim, pode contar a direção do Grêmio já com esses cerca de 20, 21 milhões de euros dessa parte, desse montante, o Grêmio tem 65%, e aí a gente vai falar depois como é que o Grêmio vai administrar, né? Porque nos próximos vídeos eu vou falar de outras coisas também. O André já fez o seu acordo com o Grêmio, está saindo e vai seguir a vida, provavelmente jogando nos Estados Unidos. O Grêmio está emprestando também o Felipe Mediolanum também para um clube dos Estados Unidos, para o Dallas. Então a gente tem outras coisas para falar de jogadores que estão saindo. Mas eu queria passar aqui para deixar essa situação esclarecida pelo Everton. 22 milhões de euros, valor à vista, 65% desse valor é do Grêmio e o Grêmio fica com a plusvalia para um negócio futuro na casa dos 20% pelo Everton Cebolinha, que custou para o Grêmio, quando veio do Fortaleza, cerca de 300 mil reais. Baita negócio. Sorte pro Cebola. Abraço todo mundo aí. Não sai sem dar o like, dá aquele moral, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Tudo de bom, boa sorte. Tchau, Cebolinha. Até daqui a pouco.